A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escolha do apóstolo Matias. E eu vou confessar a vocês que por muito tempo eu acreditei que a escolha como Matias foi elegido apóstolo soava um pouco estranho. Jogado à sorte, parece um termo meio que... mas cadê a fé dos apóstolos? Por que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo para eleger? Porém, aqui a palavra de Deus vai trazer um entendimento bem claro, para não ficar nenhum tipo de dúvida sobre essa prática. Então vamos lá, para a passagem de Atos, capítulo 1, o verso 23 e 26. E propuseram dois, José chamado Barsabás e Matias, e oraram, dizendo: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual deles tem escolhido para ocupar esse ministério. E lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias, e foi contado com os 11 apóstolos. É interessante aqui, irmãos, é que a palavra grega, kleros, que significa sorte ou lote, ela vai aparecer algumas vezes no Novo Testamento com um sentido que vão desde sorte literal até mesmo herança espiritual. Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês depois do Novo Testamento, só que o mais importante de tudo é a gente saber aonde tudo isso iniciou, qual que foi a origem dessa prática. Então lá no Antigo Testamento, lançar sortes era uma prática comum para determinar a vontade de Deus em decisões importantes, distribuir a terra prometida entre as tribos de Israel, escolher pessoas para cargos ou missões específicas. Vamos para alguns exemplos aqui, pessoal. Lá em Números 26, 55, 56, as terras foram distribuídas por sorteio às tribos de acordo com a vontade divina. Lá também foi jogada as sortes. Em Josué 18:6, a terra restante era dividida por sortes perante o Senhor. Em Levítico 16:8, o sumo sacerdote lançava sortes para escolher o bode que seria oferecido a Deus e o que seria enviado ao deserto, o bode expiatório. Em 1 Samuel 14:41, Saul lança sortes para descobrir o responsável por um pecado. Em Provérbios 16:33, vai dizer o seguinte: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, pessoal, embora a sorte aqui pareça algo aleatório, a Bíblia mostra que Deus controla o resultado da sorte, usando-a como um instrumento para revelar a sua vontade. Essa forma era um método para que os líderes e o povo tivessem uma confirmação divina em decisões às vezes muito difíceis, evitando qualquer parcialidade do homem. Em Atos, capítulo 1, do verso 17 ao 25, a gente vai ter uma referência ao ministério de Judas, com a mesma palavra utilizado para a escolha do apóstolo Matias. Vamos lá, vamos para o texto. Ele foi contado entre nós e teve parte nesse ministério. É necessário que um dos homens que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós tome o lugar desse ministério e apostolado do qual Judas se desviou. A palavra kleros aqui refere-se parte ou posição, lote ou responsabilidade, que Judas ocupava naquele momento apostólico, mas que precisava ser preenchida por alguns dos critérios. E esses critérios era justamente ter sido um testemunha da trajetória de Cristo Jesus. Então percebo que a escolha do apostolado, nesse caso aqui, ela é bem com caracterizada por algumas demandas, e essas demandas eram você, então, conviver em tempo integral conosco, com os outros apóstolos e com o Senhor Jesus naquele período de tempo. Bom, em Colossenses vai falar sobre essa mesma palavra, kleros, herança dos santos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos no reino da luz, nesse versículo, o kleros significa herança ou porção espiritual. Então perceba que essa palavra ela tem um sentido de também herança, de porção. Da mesma forma, a gente pode utilizar esse kleros na escolha do apóstolo Matias como uma herança, como algo espiritual, uma porção que foi destinada a Matias. Mostrando que o termo, então, pode representar algo dado por Deus, uma parte especial. Em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 3, a gente vai ter a herança da glória. Vamos para o texto. Quando aparecer o supremo pastor, Senhor Jesus, recebereis a coroa da glória que não se pode murchar. Então, embora aqui a palavra kleros não apareça diretamente no português, o conceito da herança gloriosa está ligado à ideia original dessa palavra em grego.
Qual que é a conclusão de tudo isso que temos aqui, irmãos? Que quando os apóstolos lançaram sorte aqui para escolher Matia, eles estavam seguindo uma prática tradicional e espiritual de buscar a direção do Senhor, como era feito desde o Antigo Testamento, como acabamos de ver aqui. Então eles oraram antes, e para que não tivesse nenhuma intervenção humana naquela escolha, eles fizeram essa prática mediante tudo entregue para o Senhor. Então a oração que precedeu o ato mostrou o desejo de que a decisão não fosse humana, mas sim totalmente divina. Olha que interessante tudo isso, irmãos. É uma curiosidade que tira qualquer tipo de dúvida e também nos traz conhecimento de que essa prática ela era inspirada pelo Criador. Forte abraço a todos, que Deus